O pai de Michael Jackson fez uma coisa com ele aos 12 anos que nenhum pai deveria fazer com filho nenhum. E o mais perturbador não é o que ele fez, é que funcionou. Oi, eu sou a Lucrécia e hoje a gente vai falar sobre o que uma infância destroçada faz com a gente. Usando a história de uma pessoa que o mundo inteiro conhece, que quase ninguém de fato entendeu. Porque o Michael Jackson chamava um anestésico cirúrgico de leite. Não é uma figura de linguagem. Ele literalmente pedia pro médico, me dá o leite. Porque sem aquilo ele não conseguia dormir. Uma noite que fosse, um cochilo, nada. O maior artista que o mundo já produziu precisava de anestesia para descansar. E em 25 de junho de 2009, esse leite matou ele enquanto ele dormia. Essa história não começa em 2009, ela começa em 1958, numa casinha de 2 quartos em Gary, Indiana. E ela explica coisas que provavelmente estão acontecendo na sua vida agora. 10 filhos, uma casinha minúscula, fumaça de siderúrgica no ar e gangue na rua. E um pai com 2 sonhos que não realizou nenhum. Joey Jackson queria ser boxeador, não foi. Queria ser músico famoso, a banda não emplacou. Aí ele olhou para os filhos e transformou a casa num campo de treinamento militar. 5 horas de ensaio por dia depois da escola. Nota errada? Cinto com fivela. Passo errado? Cabo de eletrodoméstico. Tinha dia que ele mandava os filhos irem buscar o galho no quintal com a própria mão para apanhar com ele depois. Você já conviveu com uma criança que quando o adulto responsável entra no ambiente, ela muda? O corpinho trava, o olhar desvia, a voz some. Essa criança está sobrevivendo. O sistema nervoso dela aprendeu que o perigo mora dentro de casa. E quando isso acontece, ela desenvolve um sexto sentido que nenhuma escola ensina. Ela aprende a ler o humor do adulto antes de aprender qualquer outra coisa. Antes de aprender a ler, antes de aprender a contar, antes de tudo. O Michael chegava a vomitar de pânico só de sentir o pai entrando na mesma sala. E Joey Jackson ainda não tinha feito a coisa mais perturbadora da história. Quando o Michael tinha 12 anos, a voz dele estava começando a mudar, como a de todo menino nessa idade. Joey Jackson não podia deixar isso acontecer. A voz era o produto. E produto não pode mudar. O ex-médico do Michael, Conrad Murray, o mesmo que foi preso pela morte dele, afirmou que Joey injetou hormônio no filho para atrasar a puberdade. O seu corpo está começando a ser seu. Você tem 12 anos e o seu pai decide que não. Esse corpo ainda é meu. Esse corpo serve para mim. Mas tem uma coisa que Joey fazia que não deixava marca visível, que ninguém fotografava, que ninguém podia provar. Durante a adolescência de Michael, cheio de acne, como qualquer adolescente, o pai chamava ele de feio, de cara de pizza, de narigudo, na frente de todo mundo. E o filho acreditava no que o pai fala. O cérebro de uma criança precisa acreditar que o adulto que cuida dele está certo. E questionar o pai é arriscar perder o único teto que você tem. Então aquilo entrou fundo. O Michael cresceu, ficou famoso, ficou rico e começou a fazer cirurgia plástica. 1, 2, 10, 20. E você pensa que era vaidade? Que era vontade de parecer outra coisa? O que a maioria das pessoas nunca soube é que toda vez que ele olhava no espelho, ele via o rosto do pai e ele não suportava. E isso tem um nome, chama-se dismorfia corporal. Mas no fundo é mais simples e mais cruel do que qualquer nome técnico. A voz de quem te destruiu ficando mais alta dentro de você do que a sua própria. Tudo que destroçou o Michael Jackson também criou ele. Os 5 anos de ensaio forçado todo dia produziram o profissional que repetia uma coreografia até o corpo não aguentar mais e que ficava tão bom
que parecia não ser humano. A exposição precoce nos palcos desde os 7 anos, em clube noturno, rodeado de adulto bêbado e briga, foi isso que ensinou ele a segurar a atenção de um estádio inteiro sem piscar. A infância roubada, sem Natal, sem aniversário, sem poder brincar na rua, virou Neverland. Um rancho com parque de diversão, cinema, zoológico, aberto de graça para crianças doentes. A dor de nunca ter sido cuidado como criança virou a Heal the World Foundation. Milhões doados. A maior obra humanitária de um artista na história. E quando ele teve filhos, cobriu o rosto deles com véu e máscaras em público. O mundo inteiro achou loucura. Era um pai apavorado de que o mundo fizesse com os filhos dele o que o mundo tinha feito com ele. A dor virou arte, a ausência virou generosidade, a ferida virou proteção. Só que a ferida que a gente não trata tem um jeito muito particular de aparecer, sempre pela fresta que a gente menos vigia. A tentativa de reviver a infância perdida, se cercar de crianças, de inocência, de parque de diversões, criou o cenário perfeito para que alguém usasse isso contra ele. Esquema de extorsão, acusação de abuso infantil, ele foi inocentado. Mas o processo o submeteu a revistas íntimas humilhantes, a imprensa do mundo inteiro gritando o nome dele como se a sentença já tivesse sido dada, reputação destruída, saúde mental no limite, falência. Aí vieram os analgésicos, para a dor de uma queimadura séria que ele sofreu em 84, que viraram dependência, que viraram Propofol, o leite, um homem que nunca aprendeu que existia outra forma de descansar, que carregava décadas de trauma no corpo, que literalmente não conseguia desligar o barulho dentro da cabeça de outro jeito. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, só para você. Olha, não precisa responder em voz alta. Tem alguma coisa que você faz que no fundo você sabe que não te faz bem, mas é a única coisa que desliga esse barulho? Pode ser um trabalho até meia-noite, pode ser aquela rolagem de celular até de madrugada, pode ser uma taça de vinho que virou a garrafa, pode ser um relacionamento que acabou, mas você fica aí porque a solidão dói mais. O Michael Jackson morreu famoso, rico e sozinho, com o coração de uma criança que nunca encontrou um lugar seguro para existir. E o que me parte é o seguinte, ele sabia, em entrevistas ele descrevia com palavras perfeitas o que tinha acontecido com ele. Ele conseguia nomear a dor, com detalhes, com clareza. E saber o nome da ferida e tratar a ferida são coisas muito diferentes. Eu trabalho com isso todo dia, com pessoas que são absolutamente brilhantes na vida profissional e um caos nos relacionamentos, que constrói coisas incríveis e ainda assim se sentem uma fraude, que amam as pessoas ao redor e não conseguem deixar ninguém chegar de verdade. A ferida de infância não some com o tempo, não some com conquista, com fama, com dinheiro, com relacionamento novo, com mais trabalho. Ela fica esperando, sabe? Quietinha. E na hora mais inconveniente possível, ela aparece. Só que ela tem resolução. E o primeiro passo é esse, que você acabou de dar. Ficar até o final de um vídeo que te fez pensar em algo que você normalmente prefere não pensar. E se você se reconheceu em algum momento aqui, me conta aqui nos comentários qual parte desse vídeo mais impactou você. Um super beijo!